Olá pessoal, eu sou o professor Diego Totti e hoje eu vou trabalhar com vocês aqui, começar a trabalhar com o conceito de funções, ok? Eu vou colocar na playlist, na ordem que eu considero mais interessante, tá? Então assim, é um vídeo interessante para a galera que está no primeiro ano, até mesmo para quem está no nono ano, que normalmente lá no terceiro, quarto mês também tem uma noção de função, porém a ideia é aqui mais para o ensino médio mesmo, tá? Então eu vou avançando conteúdos que não são dados no nono ano, beleza? Então a galera que está no primeiro ano, o pessoal que está precisando estudar aí para o Enem, para alguma coisa, que precisa relembrar a função, acredito que esses vídeos aqui ajudem bastante. Muito bem. Vamos começar então com a introdução, o que é uma função. Eu vou discutir com vocês duas situações que normalmente eu discuto em sala de aula, e essas situações aqui a gente consegue chegar numa conclusão. Vamos imaginar que eu tenho uma loja e nessa minha loja eu vendo um produto, tá? Por R$2, ok? É bem fácil da gente imaginar que se eu vendo um produto, eu vou faturar R$2. Se eu vendo dois produtos, eu vou faturar R$4 e assim por diante, né? Se eu vendo 10 produtos, eu vou faturar 10 vezes 2, R$20. E assim eu consigo escrever uma lei que traduz essa situação, né? Eu posso dizer que o preço, que eu vou chamar de Y propositalmente, o preço do faturamento, o valor, na verdade, do faturamento vai ser igual a R$2 vezes o número de produtos que eu vou vender, né? Então, Y é igual a 2 vezes X. Concordam comigo? Então, por exemplo, se eu vou vender 70 produtos, vai ficar R$2 vezes 70. Se eu vou vender 1.000 produtos, vai ficar 2 vezes 1.000, beleza? Então, o que seria esse Y então? O Y é o valor que eu estou faturando, seria o faturamento, tá? E o X seria o quê? O X seria a quantidade de produtos que eu estou vendendo. Vocês vão perceber que para eu descobrir quanto eu vou faturar, eu dependo de quanto eu vou vender. Existe uma relação de dependência. Então, eu posso dizer que essa variável y é uma variável dependente. Y depende de x. Eu não sei quanto eu vou faturar se eu não sei quantos produtos eu vou estar vendendo no dia de hoje. Beleza? E ao mesmo tempo, o número de produtos que eu vou vender hoje é uma variável independente. É uma variável independente. Tá? Não importa, né? Não tem nenhuma relação direta com y, tá? Agora, já o y depende de x. Se eu não sei quanto eu vendo, eu não sei quanto eu faturo. Beleza? Vamos para a situação 2. Imagine que você vai pegar um táxi, tá? E quando a gente anda de táxi, existe uma coisa chamada bandeirada, né? O que é a bandeirada? A bandeirada é um valor fixo que a gente paga, tá? Vou botar aqui, ó. Um valor fixo. Vamos supor que esse valor, não faço ideia, vou botar aqui R$3, tá? Você entrou no táxi, o cara aperta o taxímetro, né? Não aparece zero, né? Aparece sempre um valor, né? Esse valor é bandeirado, que no nosso exemplo eu estou usando como R$3. E vamos supor que você pague por quilômetro rodado, e aí aqui realmente eu não faço ideia, estou botando aqui um valor qualquer, tá? R$2 por quilômetro rodado, tá? Então, se eu vou percorrer, por exemplo, 5 quilômetros, eu consigo aqui ter uma ideia de quanto eu vou pagar para o taxista. Eu vou pagar R$3, porque independente do que eu vou fazer, eu vou ter que pagar R$3, mais R$2 por cada quilômetro, já que são 5, 2 vezes 5. Né? Então, eu faço a multiplicação, 2 vezes 5 dá 10, com 3, 13. Então, eu vou pagar R$13, beleza? Agora, vamos supor que eu não sei quanto eu vou percorrer, né? Vou percorrer uma quantidade aí de x quilômetros. Como é que eu consigo escrever aqui uma fórmula? Vai ficar assim, y, que é o que eu vou pagar, vou botar o y de novo. Eu sei que eu tenho que pagar R$3. Se eu vou daqui, né, para o Rio de Janeiro, se eu vou daqui de onde eu moro em Petrópolis para, sei lá, para o sul do Brasil, eu vou pagar R$3. Não importa, essa distância é muito grande. Mas eu também vou pagar R$2 por quilômetro, que é x cada quilômetro, beleza? Então eu escrevi de novo aqui uma fórmula.
Repare de novo que o preço, que é o Y, né, o preço que eu vou pagar para o taxista, ele é dependente de X, que é o que? A quantidade de quilômetros que eu vou andar, né? Quanto eu vou andar, independe do que eu vou pagar. Agora, quanto eu vou pagar, depende de quanto eu vou percorrer. Quanto mais eu percorro, mais eu gasto, não é verdade? Tá, o que eu acabei de fazer aqui? Tanto aqui quanto aqui. Eu escrevi uma lei, ok? A gente chama de lei da função, lei de formação, ok? Lei de formação da função, ó, uma lei. A lei da função, ela é o quê? Ela é como se fosse uma tradução da realidade. Eu peguei uma situação e modelei matematicamente. Então, com essa fórmula aqui, eu calculo o preço para qualquer tipo de corrida dentro desse contexto. Então, eu quero saber quanto que eu vou gastar andando 7,5 km. Pô, é só você trocar o x por 7,5. Você vai descobrir, beleza? Então, pensa comigo. A variável y, que depende de x, né? Ela está sempre dependendo de x. Para eu descobrir, é como se ela estivesse esperando o x. É como se ela estivesse em função de x. Se eu digo que eu estou em função de uma outra pessoa para resolver um problema, eu estou esperando essa pessoa. Se essa pessoa não reage, eu não vou conseguir resolver meu problema, não é verdade? Então, o y, ele está dependendo de x, ele está em função de x. Portanto, nós podemos usar, né, a expressão y como f de x, beleza? Y e f de x são a mesma coisa, então eu poderia escrever, em vez de y igual a 2x, eu poderia escrever f de x igual a 2x. Aqui, ó, y igual a 3 mais 2x, eu poderia escrever, vou botar aqui, né, f de x igual a 3 mais 2x. Por quê? Porque o f de x é a variável dependente de x, é a variável que está sempre em função de x, à espera de x, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo. Um fabricante de parafusos verificou que os preços de custo P em reais de cada parafuso dependia do diâmetro da base em milímetros de cada um e podia ser calculado pela lei matemática, certo? Então, o preço ele depende do tamanho do parafuso, do diâmetro, né? E aqui tem uma fórmula, já tem uma função dada, tá? Então, ele diz que P, preço de custo, né? Quanto se gasta para fabricar. E X é o tamanho da base. Então, quanto maior a base, mais caro fica. Letra A, qual é a variável independente e qual é a variável dependente? Vamos raciocinar no seguinte. Para eu descobrir o P, que é o preço que eu vou gastar, que eu vou pagar, que eu vou gastar para produzir o parafuso. Para eu descobrir esse P, eu preciso ou eu não preciso saber o tamanho do parafuso? Eu preciso saber o tamanho do parafuso. Por quê? Porque quanto maior, mais caro. Então, a variável P, que é preço de custo é uma variável dependente. Ok? Na verdade, eu tinha que ter colocado aqui, qual é a variável independente? Tinha que ter colocado a resposta primeiro do x, mas tudo bem, vou organizar assim. E o x, que é a base, né? Base do diâmetro da base. Diâmetro da base já é a variável independente. Ela não depende de nada, né? O tamanho do parafuso não depende de nada, pelo menos não dentro do contexto. Então, qual é a variável independente? Diâmetro da base. E a dependente? Preço de custo, tá bom? Letra B, qual é o custo, preço, de um parafuso cuja base tem 3 milímetros? Olha só, X não é o diâmetro da base? O diâmetro não tem 3? É só substituir o x por 3. Então, vai ficar como? Ó, P é igual a 0,01 vezes 3 mais 0,06. Beleza? Faça a multiplicação que vai ficar 0,03, né? 0,03 mais 0,06, que dá um total de 0,09. Só botar a vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, eu vou pagar 9 centavos por um parafuso desse tamanho de diâmetro. C. Quantos milímetros tem o diâmetro? Olha só, quantos milímetros? Eu estou te perguntando X agora.
tem o diâmetro da base de um parafuso que o preço não é 9 centavos, o preço é 11 centavos. Então, eu estou te informando o P. Então, ó, o P é 11 centavos, 0,11, então fica 0,01x mais 0,06. Aqui você precisava montar a equação, dá para a gente fazer de cabeça, por estimativa, mas a ideia é essa, né? Eu informei o P, que é o preço, e vou precisar calcular o X, que é o diâmetro, olha lá, o diâmetro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 0,06 para o outro lado, para ele ficar número de um lado, letra do outro, então ficou assim, ó. 0,11 menos 0,06, que vai dar 0,05, né? Igual a 0,01x, beleza? Esse cara que está multiplicando desce dividindo, então vai ficar assim, ó, 0,05 sobre 0,01. Estou sem espaço aqui, mas acho que está dando para entender, né? E aí eu ando duas casas de cada lado para ficar igual, né? Ando duas aqui ficou o quê? 5 dividido por 1. E 5 dividido por 1 é 5. Então, quantos milímetros tem esse parafuso? 5 milímetros. Então, um parafuso de 5 milímetros custa 11 centavos. Beleza? Então, na letra B, eu te informei o X, tu calculou o preço. Na letra C, eu te informei o preço, tu calculou o X. Beleza? Isso é um típico probleminha que costuma aparecer aí, né? Quando você está iniciando o estudo de funções. Bem, conceito de função. Agora a gente vai falar do conceito matemático mesmo, né? Mais formal, assim, podemos dizer. Sejam A e B dois conjuntos não vazios e F uma relação entre eles. Bem, parece que não tem nada a ver com nada que eu estou falando, já vão entender. Essa relação F de um com o outro, né? Vou botar aqui. Essa relação F é uma função de A e B quando cada elemento X do conjunto A estiver associado a um e apenas um elemento Y do conjunto B. Lendo assim, parece que não dá para entender nada, né? Mas eu vou tentar levar isso aqui para o nosso primeiro exemplo de hoje, que é do produto da loja, tá? Então, vamos lá. Imagine que esse primeiro conjunto aqui seja o conjunto A. Beleza? Esse tal conjunto A, que pra gente era o número de produtos que eu estou vendendo, lembra? Um produto, 2 produtos, 10 produtos. E o nosso conjunto B aqui seja o preço do faturamento, o valor do faturamento. Então, R$2, R$4, R$20. Então, cada elemento de A eu vou chamar de X. Tá? Isso aí é uma coisa que é comum aqui em função, é bom você se acostumar. Então, tudo que é referente ao primeiro conjunto, que normalmente é chamado de A, é X. E tudo que é referente ao segundo conjunto, que normalmente é chamado de B, é Y. Então, aqui temos valores de X e aqui temos valores de Y. Tá, então, o A e o B você já consegue imaginar que são situações, duas situações, grandezas, dentro do contexto. Beleza, então A e o B já acabou o problema. Não vazios é óbvio, né? Não vou botar aqui que eu não vou vender produto, não vou botar aqui que eu não vou receber nenhum valor, né? Então é óbvio. F é uma relação entre eles. Que relação? Uma relação matemática que existe entre eles, que no caso aqui era uma relação de dobro, 2 vezes. Aqui era uma relação de dobro mais 3 unidades, né? Então F é uma relação matemática. Essa relação, gente, ela pode ou não pode ser uma função, tá? Ela pode ou não pode ser uma função. Quando que ela vai ser uma função? Aí está dizendo, quando cada elemento daqui estiver associado aqui a um único. Vê se faz sentido. Faz sentido eu vender um produto e receber R$2 ou R$4, já que o produto é R$2? Não faz sentido. Se eu vendo um produto, eu só posso receber R$2. Se eu vendo 2 produtos, eu só posso receber R$4. Não tem como sair uma flecha do 2 indo para o 4 e outra indo para o 6. O produto não é R$2, então 2 vezes 2, 4. Não tem como 2 vezes 2 dar 6. Então, o que ele está falando aqui é uma coisa óbvia. Só é a função se cada elemento do primeiro conjunto, que é o A, estiver associado a um único elemento do conjunto B. É bem óbvio, beleza? Agora que a gente conseguiu encaixar um contexto, ficou óbvio, é lógico, né? Porque aqui realmente... Então, eu fiz aqui um esqueminha, onde eu tenho um elemento de A, que é X, associado a um único elemento de B, que é Y, dado uma relação matemática que vai estar por trás disso tudo. E a notação é essa, F de A em B, beleza? F de A em B.
Essa é o tipo de indicação que a gente usa muito aí, beleza? Então vamos lá. Quais dos diagramas abaixo representam ou não uma função? Bem, se você for analisar o que eu acabei de falar no conceito, você vai pensar que cada elemento de A tem que estar associado a um e apenas um elemento de B. E aí, a partir disso, você vai dizer se isso aqui representa ou não representa uma função. Tá, mas isso às vezes acaba ficando confuso para os alunos. Então, eu costumo usar, né? Na verdade, isso aprendi com um professor meu, usar o mesmo exemplo da situação 1. Eu vou imaginar que esses números aqui são, sei lá, número de produtos, e aqui são preços, tá? Só que aí você tem que ignorar, né, o número, ignorar o que tem aqui. Ah, é 1, mas por que deu 3? Não, ignora, isso aqui são só símbolos, beleza? Então você vai imaginar o seguinte, que esse produto custa isso, que esse custa isso, que esse custa isso. Tem alguma incoerência aqui? Não, eu posso ter 3 produtos na minha loja, cada um com seu preço. Então isso aqui é função. Tá, agora falando, né, de acordo com o conceito formal que a gente estudou. É a função porque cada elemento de A possui uma única e apenas uma associação em B. Próximo, isso aqui é ou não é uma função? Tem aluno que já olha de cara e fala que não é, porque está vendo que tem um 3 aqui, ou porque está todo mundo associando no 4, acha estranho. Vamos analisar primeiro com relação ao produto e o preço. Tenho 3 produtos na minha loja. Imagine que eu tenho aqui chocolate, bala e pirulito, tá? E os 3 produtos custam o mesmo preço. Alguma incoerência? Não. Se eu quiser vender o chocolate, o pirulito e a bala por R$4, eu posso, né? Então, eu tenho 3 produtos custando o mesmo valor. Tá, então isso está coerente. Mas e o 3 e o 5 aqui? Vamos de novo pensar na loja. Você é obrigado, na sua loja, a ter um produto que custa R$3? Não. Você é obrigado, na sua loja, a ter um produto que custa R$5? Também não. Então, isso aqui é a função. Agora, vamos tentar entender com relação ao conceito formal, né? Cada elemento de A está associado a um único elemento de B? A um e apenas um elemento de B? Sim, cada elemento de A está associado a B. Ninguém disse que eles não podiam ser associados ao mesmo. O que foi dito é que não pode sair 2 elementos do conjunto A. Porque se eu tenho o número 1 com uma flecha partindo para o 4 e outra para o 5, aí não está associado a 1 e apenas 1, está associado a 2. Então, cada elemento de A está associado a um elemento de B. Pronto, resolvido. Aqui de cara a gente já percebe que não é a função, né? Vamos ver por quê. Deixa eu anotar aqui de uma vez. Por que isso aqui não é função, pessoal? Olha só, vamos pensar na loja. Esse meu produto aqui está custando esse preço e esse preço, mesmo produto. Tá? Então não faz sentido isso, né? Esse produto está custando isso, tudo bem. Esse também está custando o mesmo que esse, tudo bem. Aqui está ok. Mas não faz sentido um produto ter 3 preços diferentes, ter 3 associações diferentes. É a mesma coisa que eu for andar de táxi, né? Aquele exemplo, percorrer hoje 5 km e pagar R$10, percorrer amanhã 5 km e pagar R$30, no outro dia pagar R$15. Não faz sentido. Diferente do fato de que depois de 9 da noite tem outro preço. Mas se eu estou com a mesma situação matemática da bandeirada custar um determinado valor e da distância custar um determinado valor, eu não posso ter valores diferentes percorrendo a mesma distância. Mesma coisa aqui. E esse aqui, é ou não é a função? Bem, esse produto custa R$4, vamos supor, vamos inventar isso, né? O cético e esse produto aqui custa R$2. E esse produto custa alguma coisa? Não. Ué, isso faz sentido? Não, não faz. Não é verdade? Vamos pensar lá no que a gente conversou no conceito. Cada elemento de A tem que estar associado ao elemento de B. Tem um elemento de A que não tem associação em B. Então, está ferindo aí o conceito de função. Ok, galera? Bem, cada função possui um determinado comportamento graficamente, né? O gráfico de uma função, ele é formado por um desenho. Quem já tem uma noção do que é função sabe disso. Quem não tem, vai acabar tendo depois. Eu coloquei aqui 4 tipos de função que a gente estuda ao longo desse tempo. Só para vocês observarem como que fica o gráfico de cada um deles. Então, a função do primeiro grau, que é logo, né, uma das primeiras que a gente estuda,
é formado por uma reta. A função do segundo grau, uma parábola. A função exponencial, essa hipérbole, e a logarítmica também. Então, galera, cada um tem um comportamento. Só que eu não posso pegar qualquer gráfico, fazer um desenho qualquer e dizer que aquilo ali é uma função. Existe uma regra. Será que todos esses aqui são funções? Sim, porque vai obedecer o que eu vou falar daqui a pouco. Mas nem todo gráfico vai obedecer, vai estar representando uma função, tá? Então, vamos ver aqui. Coloquei aqui dois gráficos, um que representa a função e outro que não representa a função. Vamos começar com o que representa a função. Imagine 3 pontos aqui. Esse ponto x está associado a esse valor y, esse valor x, desculpa, está associado a esse valor y. Já esse x está associado a esse y, outro y, e esse é outro. É como se no conjunto, lá no diagrama de flechas, eu tivesse um associando a outro. Cada elemento de A está sendo associado a um e apenas um elemento de B. Então, de acordo com a definição, está certo aqui e aqui também. Cada elemento de A, lembra que eu falei que o A é x? Então, na reta do gráfico, x está aqui, como se esses caras fossem do A. Estão associados a um e apenas um elemento em B, que é do Y. Agora, olha para esse gráfico aqui, que é uma reta que fez aqui uma mudança de sentido. Ela desceu aqui e voltou. Ela não continuou como essa. Olha para o x1. O x1 está associado, que eu tinha errado, é 1, 2, 3 e 4, né? O x1 aqui, ele está associado ao y4 e ao y1. Consegue perceber? O x1 tem uma associação no y4 e uma associação no y1. Olha aqui, ó, x1 associando no y4 e no y1. x2 está associado ao y3 e ao y2. Ó, isso não é função, porque cada elemento de A não está associado a um e apenas um elemento de B. É como se o produto na minha loja custasse um valor ou outro. Não faz sentido. Beleza? Tá, e como é que a gente identifica, então, se é ou se não é uma função? É muito fácil. É só você traçar retas verticais, tá? Vou traçar retas verticais aqui e vou ver o que acontece quando eu faço. Tracei 3. Cada reta só pode passar uma vez no desenho da função. Então, aqui, ó, passou uma vez só, passou uma vez só, passou uma vez só. Então, isso aqui é um gráfico que representa uma função. Beleza? Agora, olha para esse aqui. Se eu faço aqui uma reta, já deu para ver que não é. Ó. Por quê? Porque cada reta que eu estou traçando está passando em 2 lugares diferentes no desenho. Então, não é uma função, porque está acontecendo exatamente aquela situação do conjunto. É como se tivesse 2 flechas partindo de um mesmo número, tá? Aqui, isso aqui é ou não é a função? Bem, uma reta é o suficiente para a gente ver que não é, porque ó, passou em um local, 2, 3, pior ainda, não é. Vamos ver o último ali, se é ou não função. Bem, aqui vai ser, né? Qualquer lugar que eu trace uma reta, ele só passa em um lugar no desenho, na parte roxa, né? Então, um pontinho só corta em um local. Então, aqui é função. Beleza? Bem, eu vou ficar por aqui. Esse foi o primeiro vídeo com relação à ideia básica de função. No próximo eu vou mostrar para vocês aí como que a gente calcula, né? E alguns conceitos como domínio, contradomínio, imagem, né? Que são os conceitos iniciais aí dentro desse capítulo de função. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até breve.